Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu não sabia, pensei que você ia começar de novo. Dessa vez como especial do Dia dos Namorados, trazendo aqui meu querido marido. Como você já viu no título desse vídeo, a gente trouxe aqui, né, um combo de como Deus confirma o relacionamento. A ideia surgiu porque eu vi um dia no TikTok, né, uma menina falando, né, tipo, como é que Deus usa, tal, confirma e tudo mais. E eu respondi a primeira parte, a segunda parte eu não fiz. Mas, em contrapartida, eu resolvi fazer esse vídeo. Vou lançar a segunda parte no TikTok também, mas eu resolvi fazer esse vídeo pra que, né, ficasse algo mais completo. Eu vou falar um pouco do ponto de vista meu, né, do que aconteceu. Assim, do que Deus confirmou. Obviamente o relacionamento foi de nós dois, mas eu vou falar primeiro o meu ponto de vista. E depois ele vai falar o ponto de vista dele, né, das coisas que aconteceram, como Deus confirmou pra ele e tudo mais. Alguma coisa. Isso aí! Quando a gente começou muito a ser amigo, porque foi assim, né? Tipo, eu comecei a ser muito amiga dele, a gente construiu uma amizade. Isso aí? Antes disso, eu comecei a orar muito, por conta da gente estar sendo muito amigo e tudo mais. E eu já tinha acabado de sair de um relacionamento, assim, terrível, fracassado, misericórdia, Horrível. terror. Terrível. Então eu já tava, tipo, meio assim, porque eu não queria namorar naquele momento, não queria mesmo. Não queria. Então eu comecei a orar, eu falei, Senhor, se realmente for da tua vontade, né, essa aproximação, essa amizade, eu não sei o que vai virar, se realmente for da tua vontade, que ele chegue e fale comigo, pra eu não ficar, tipo, chegar e tomar uma atitude que não era pra eu tomar. Então que o Senhor fale com ele, pra ele chegar e falar comigo. E seria um plano perfeito se ele não estivesse orando exatamente a mesma coisa. Mas aí já vai da parte dele. Coração mais forte que ganha. Então, já que ele também estava orando, né? Um belo dia, chegou eu foi no Congresso da Família, né? Chegou no Congresso da Família, que tinha lá na nossa igreja. E aí eu fui, né? Como quem não quer nada, tranquilinha, só preocupada com a minha vida espiritual. E aí quando chegou lá, depois de um tempo, né, que Deus falou comigo e tudo mais, ele chegou pra mim e eu pedi a confirmação a respeito disso. E quando eu olhei pro Davi, eu vi a minha família. E Foi uma coisa muito bizarra, porque eu tava orando sobre isso, né? Eu já tava orando sobre isso há uns dias. E aí, nesse dia, quando, tipo, eu orei sobre isso e eu levantei o rosto que eu olhei pro Davi, eu vi a minha família, eu vi um familiar meu. Só que não era uma família, tipo, irmão, era família mesmo. E aí, nisso, eu achei muito esquisito. Eu fiquei, mano, não entendi, não sei, tô maluca, tô esquizofrenizando. Aí nesse dia a gente tinha assistido uma palestra junto lá sobre finanças, inclusive eu queria ter prestado melhor, então na verdade eu até prestei, eu até lembro de bastante coisa. Mas a gente assistiu uma palestra sobre finanças e ele assistiu de mão dada comigo. E eu fiquei tipo, mano, não pagou um açaí, não assumiu, não levou no restaurante, não falou nada e vai assistir palestra de mão dada comigo? Mas que absurdo. o açaí tava caro. E aí eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, mano, hoje que eu falo com ele. Eu vou chegar, vou sentar com ele e vou conversar com ele sobre isso. Eu chamei ele pra sair com o dinheiro dele. Fica a dica aí, meninas, tá bom? Chamem ele pra sair com o dinheiro dele, tá? É já verdade. se convidem. Peguei, né? Falei, cara, depois de aqui, hoje, do congresso e tudo mais, a gente pode sair em algum lugar pra comer e tudo mais, que eu quero conversar contigo. Aí ele, pô, já é. Pegou, né? E saiu. Nós fomos lá pra lanchonete e ali a gente começou a conversar. Eu falei, olha só, eu tô orando há um tempo a respeito disso, em específico, né, pra você me falar comigo, caso seja vontade de Deus ou não. Mas assim, eu não quero namorar agora, minha mãe também não deixaria eu namorar agora. Daqui a uns 2 anos, né, a gente vai orando daqui a uns 2 anos. Se Deus responder, a gente começa a namorar, se não responder, amém, a gente segue a nossa vida e acabou. E nisso a gente falou que a gente não ia se beijar, que a gente só ia realmente conversar, se conhecer, orar e tudo mais. Foi o que a gente fez. E aí foi esse processo aí pra Deus confirmar. Como a gente tinha até falado no vídeo de TikTok, foi muita coisa que tipo, aconteceu, assim, boas e ruins, que atrapalharam e ajudaram o nosso relacionamento. Isso é verdade. E o bom era que Deus, ele respondia não somente o que ele queria, né, o que era pra fazer, como, assim, o processo que a gente tava passando. Eu lembro que, tipo, eu orava muito, eu perguntava muito a Deus, né, sobre esse relacionamento. E algumas vezes ele respondia através da minha mãe. Só que quando ele respondia através da minha mãe, ele não falava não. Ele falava, ainda não. Ainda não. E esse ainda não que matou muita gente, que a gente ficou tipo, mano, por quê? Porque a gente foi, né, nesse processo, aí o Davi orava, aí vinha minha mãe, ainda não.
Eu orava e via minha mãe. Ainda não. A gente jejuava, orava. E eu realmente queria saber a vontade de Deus para aquilo. E tinha momentos que, tipo assim, eu nem sabia qual era mais a minha vontade. Eu não sabia se eu queria ficar com ele, se eu não queria. Isso ainda é um detalhe, porque quando a gente começou a orar, eu não gostava dele. Ele era realmente só meu amigo. Inclusive, eu não sei porquê, até eu não sei como. Que eu peguei e falei, tipo, pô, mano, vamos orar. Vamos... Tenho lábia. Você podia ter poupado as pessoas nesse comentário. Aí, né, ficou por isso mesmo. A gente foi orando, foi vendo e tal. Com o tempo passei a gostar dele, obviamente, né? Eu perguntava muito a Deus, Algumas vezes Deus me respondia na palavra, né? Falando, tipo, olha, você vai passar por isso, mas fique tranquilo que você tá no caminho certo. Aí eu, beleza. Aí, tipo, minutos depois eu passava por aquilo que a palavra tinha dito que eu ia passar. E foi um tempo muito conturbado também, porque o meu pai não gostava dele. E aí teve um dia que eu cheguei, e eu terminei com ele várias vezes também, por causa disso. E teve um dia que eu cheguei e falei, tipo, mano, não dá, eu tô cansada de lutar contra as adversidades que apareciam. Que na nossa igreja também ninguém apoiou o nosso relacionamento por conta de eu ter saído do relacionamento ruim. E ele também tava saindo do relacionamento ruim. E eu acho que, tipo, não entenderam muito bem o propósito pelo qual a gente estava orando, que não era pra, tipo, começar a namorar logo e ser feliz, ficar de carência, porque eu tava muito bem sozinha. Mas era por uma questão mesmo de, tipo, cara, eu quero entender a vontade de Deus pro nossa união, pro nosso relacionamento aqui de amizade, que pode se tornar alguma coisa no futuro. Eu lembro que eu tinha orado, falando, né, com Deus, eu pedi que, quando eu fosse namorar de novo, por conta do trauma que eu tinha vivido, que eu vivesse realmente um relacionamento que fosse um exemplo, que fosse, assim, em santidade, que eu pudesse ajudar outros casais, que pudesse ajudar outras pessoas. Eu pedi isso a Deus, né? Quando eu pedi um casamento, orei sobre um casamento e ele tinha me respondido na palavra. Então eu falei, mano, vai acontecer. Então quando eu botei na minha cabeça que ia acontecer, eu relaxei e esperei. Aí apareceu, orei e tamo aqui hoje. E teve um dia aí que eu desisti de tudo, né? Desisti, falei, mano, chega, acabou, Verdade. não quero mais. Muitos dias. Mas foi um específico. Isso. Aí nesse dia específico, a minha mãe entrou dentro do quarto, sentou comigo e minha mãe nunca foi de se meter nesse sentido. Tipo assim, porque ela não queria atrapalhar os planos de Deus na minha vida, caso se fosse o plano de Deus. Então ela nunca se meteu, sabe? Pra falar, casou, não gostou por causa de mim, ou casou, foi bom por causa de mim, entendeu? Ela se abstinha. Só que nesse dia, tipo, ela entrou dentro do quarto e eu tava falando que eu não queria mais, tudo mais, porque tava muito difícil, porque meu pai não gostava dele. Então, de vez em quando a gente tinha desentendimentos muito grandes de casa e tal. E aí foi uma das coisas que eu tinha, um dos motivos pelo qual eu tinha desistido de tudo. E aí minha mãe sentou e falou, tudo bem, Jéssica, mas é isso que Deus quer? Aí minha mãe pegou ali. E aí ela chegou e falou comigo, você não sabe se é isso que Deus quer. E a maior confirmação que você pode ter no seu relacionamento, quando chegar o tempo de vocês namorarem, vai ser quando o seu pai aceitar, o seu pai levar de boa. E aí, isso foi tipo 1 ano e 6 meses orando, que a gente passou orando. Durante esse 1 ano e 6 meses que minha mãe falou isso pra mim. E aí, pra Deus, eu falei, poxa, se essa é a maior confirmação que eu posso receber, no meu caso específico, então, eu vou pedir um negócio pro meu pai, eu vou esperar ele me pedir pra fazer o negócio que eu pedi pra ele fazer, e ali vai ser a confirmação. Quando ele me pedir, vai ser porque o Davi vai vir naquele dia e vai me pedir em namoro e o Michel vai aceitar. E ali a gente vai entender que vai ser o tempo. Porque ele podia vir pedir e meu pai dizer não, como ele queria fazer. Esse trato com Deus. E ele falou, tá bom, vamos lá. E nesse processo eu tive vários sonhos, várias coisas, Deus falando as coisas que eu tinha que tratar em mim, tinha que tratar no meu coração a respeito do casamento. Porque a gente, obviamente, já ia começar a namorar pensando em casamento. Porque eu não ia ficar orando 1 ano e 6 meses pra chegar lá, tipo, quando a gente estivesse namorando já, falar, ai, não quero mais, poxa vida. Entendeu? A gente já sabia que a gente ia casar. Então, Deus ele começou a tratar coisas na gente que a gente precisava estar pronto, né, tratado para poder começar um relacionamento, para poder se casar. Então, nesse processo, né, além dele nos responder aquilo que a gente precisava saber sobre o nosso relacionamento, ele também respondia aquilo que a gente precisava fazer. Não só saber, mas fazer, sabe? Mas que a gente precisava curar, problema com paternidade. Processo muito intenso que a gente viveu durante a nossa vida. E pra gente não entrar com feridas dentro do nosso casamento, assim como ela disse.
não entrar com alguns jeitos que não fossem agradáveis para nossa relação, para nossa comunhão dentro do casamento, e nisso a gente gerar discussão e gerar até algo pior. E Deus foi tratando para que a gente se tornasse realmente aquilo que Ele queria que a gente se tornasse. E ainda assim, a gente ainda aprende muito mais coisas durante todos os nossos dias do nosso casamento. A gente tem aprendido bastante coisa. E uma das formas que Deus confirmou foi essa daí. Foi o pai dela aceitar. E eu tomei uma coragem que eu também não tinha. Nunca tive coragem de chegar e ficar falando com os outros para a questão de namorar. Então eu cheguei, tomei uma coragem, fiquei durante quase uma hora lá conversando com o pai dela. Foi uma conversa muito grande e extensa, onde o irmão dela também estava junto na conversa. Tava? Tava, o irmão entrou lá. Aí a gente ficou lá conversando, para no final ele falar assim, pode sim. Não vejo problema. Não vejo problema. Depois de apresentar Depois de vários 30 mil problemas, foi você tá isso aí. trabalhando? Como é que você vai fazer pra sustentar? Você já tá pensando em casamento, né? Você já sabe como você vai fazer o casamento? Como é que você vai fazer pra isso? E aquilo outro, pra no final falar, não vejo problema. Foi isso daí. Esse daí pra mim foi o que me quebrou, que eu fiquei rindo depois, lembrando disso. Mas foi isso. Pra pedir em casamento foi bem mais rápido, muito mais rápido mesmo. Já tava confirmado, né? Já tava certo, eu só tava esperando. Pra pedir em casamento, eu cheguei e perguntei, fui direto pra ele. Uma coisa que eu indico pra todo mundo é seja direto, não demore. Chegar e já chegar perguntando já. Já chega e pergunta assim, posso casar com sua filha? Aí ele chegou, que isso? Não chegou nem conversou. Eu falei assim, não, pô, vou ficar enrolando. Ele, tá, pode. E aí a gente começou a conversar sobre outras coisas. Então, uma ideia que eu dou é ore primeiro muito, mas muito mesmo, para que essa resposta seja positiva. E caso seja da vontade de Deus. Caso seja da vontade de Deus. E depois chega e pergunta direto, não enrole. Enrolar é a pior coisa que tem. E durante a nossa confirmação, porque teve o lado dela, teve o meu lado também, que a nossa confirmação, vou encurtar mesmo o meu lado. Começou, na verdade, há muito tempo atrás. Acho que ela tinha, no máximo, acho que deve ter 10 anos e eu tinha... Não, uns 11 anos. Isso, 11. Isso é a parte dele, porque eu não lembrava disso. Quando ele chegou pra falar comigo, que ele já me conhecia antes, de um evento que teve, e eu tinha essa memória, mas eu não tinha com quem eu tava, né, dessa memória aí que ele vai falar. Tinha acho que 11 anos, eu tinha 12, e nisso a gente começou a conversar lá no meio da igreja. Ela desabafou. Você não Deixa eu explicar, é minha parte. Teve uma festa, Teve uma festa de uma criança na igreja, e aí nisso a gente se encontrou. E aí ela começou a desabafar comigo, nunca tinha visto ela na minha vida, foi a primeira vez que eu vi ela na minha vida e começou a desabafar. Gente, é muito difícil eu parar pra desabafar com alguém. Tanto é que quando ele falou, inclusive as coisas que eu falei, que realmente era o que eu tava passando na época, eu fiquei tipo, mano, eu falei isso pra você. Você falou, E olha que eu tenho um probleminha de memória, então eu não lembro muito. E aí eu lembrei disso daí, porque foi realmente uma memória marcante. Eu falo pra ela que eu me apaixonei por ela desde aquele dia, mas não sabia que eu tava apaixonado. Mas, eu me apaixonei, porque pra eu poder conseguir lembrar da conversa, da fala que você falou e da posição que a gente estava sentado, a gente ficou sentado, conversando, e aí a gente conversou sobre bastante coisa que ela estava passando, a gente ia se aconselhando lá, eu, uma criancinha, aconselhando uma outra criança. Começou com isso. Logo depois, ela saiu da igreja onde eu entrei, então a gente não teve mais contato. Depois ela voltou. Anos depois, 5 anos depois eu voltei. Ela voltou muito tempo mesmo depois. E aí a gente começou a conversar, não desenrolar, realmente conversar mesmo como amigos. E num dia ela postou uma foto no status de piscina. Eu tava com calor. Eu perguntei, posso ir aí? Ela falou assim, pode. Aí eu falei assim, tá bom. Cheguei lá, a mãe dela, Dona Carla, abriu com a cara fechada assim, ó. Eu fiquei meio com medo, né? Reação, o que ia acontecer, mas foi mesmo assim. Tomei banho de piscina. De roupa ainda. De roupa, claro. Eu ia tirar roupa.
tomei banho de roupa. Entrou com blusa, entrei com blusa, short. Quase entrei de chinelo, só não entrei de chinelo porque senão ia sujar. Mas entrei de blusa e short lá dentro. Não que não tá sujar. E aí, durante esse tempo, a gente foi se conhecendo. Eu orei para que ela pudesse pedir para mim, para a gente poder começar a orar. E a gente, nessa questão de orou, ela chegou, a gente ficou 1 ano, 6 meses orando. E aí, no meio tempo, a gente decidiu que a gente iria fazer namoro à corte. Fizemos namoro à corte, fizemos noivado da corte e casamos. A confirmação foi que deu pra gente poder namorar, porque a gente ficou 1 ano e 6 meses para poder namorar mesmo. Foi que a gente pediu para Deus a gente planejou nossa vida inteira durante a oração, que a gente falou que a gente ia ficar 1 ano namorando, 1 ano noivo, e aí depois a gente ia ficar casado, para sempre. Primeiro, eu conversava muito com meu pai, conversava muito com minha mãe, para saber, e eles falavam assim, cara, se for isso mesmo que você está sentindo no seu coração, vai, bora. Porque meus pais sempre foram uma pessoas que apoiavam muito minhas ideias. E aí eles falavam assim, não, se for da vontade de Deus, você vai. E aí eu fui diante da confirmação dos meus pais, e é crucial isso. A segunda confirmação, a primeira confirmação crucial é a confirmação de Deus, que é ouvir Deus falando que pode e sentir que pode e sentir paz, né? Sentir paz no que você vai fazer. E o outro é pedir uma confirmação física, visual, por exemplo, não tipo coisas que a gente sabe que vai acontecer, por exemplo, Deus, eu quero que eu amanhã botar o lixo lá fora e amanhã o lixo não está. Você sabe que o lixeiro vai passar no dia que você botou, é idiotice você fazer essa confirmação. Então, é confirmações que, tipo, quase nunca na sua cabeça pode não acontecer. Então, são confirmações nesse nível. A confirmação foi a questão do pai dele aceitar, e aceitou de boa, e graças a Deus, depois disso, muitas das coisas foram melhorando ao longo do decorrer. Gente, por mais que a confirmação seja boba, Deus atende. Porque eu virei pra Deus há muito tempo atrás, nessa época ainda que eu tinha orado e tudo mais. Eu falei, pai, o homem que for de Deus pra mim, que for teu pra mim, ele vai cantar uma música pra mim. A música, a gente, nem era crente. Mas ele vai cantar uma música pra mim. Que era aquela música do Polo Vagalumes. Vou caçar mais 1 milhão de vagalumes por aí pra as pessoas. Porque eu tinha um negócio com essa música, porque foi a primeira música que o menino me mandou, dedicou pra mim. Então eu ficava tipo, mano, ninguém nunca mais fez isso. E eu fiquei apaixonadinha com isso. Eu falei, então, a pessoa que for, ela vai me cantar essa música pra mim, me mandar, sei lá. E aí tá. E aí, numa dessas vezes que eu já tava, tipo, extremamente desesperançosa, o Davi já tava extremamente desesperançoso, a gente tava tipo, mano, não dá mais, a gente vai desistir. Quando a gente tava no quintal conversando, eu lembro que eu tava de cabeça baixa, muito triste. Mano, o que começa a tocar no lado de fora? A música. Só que, tipo assim, no bar, naquele bar onde tocou essa música, mano, nunca mais tocou essa música de novo. Isso é verdade, nunca tocou. E nem antes, tipo, tocava mais, porque já tava em 2020 e pouco, essa música é de 2014, sei lá, muitos anos atrás. Mano, nunca mais tocou essa música naquele lugar. E eu acho que eu nem lembro de ter ouvido aquela música, tipo, naquele bar. E quando a gente tava prestes a desistir, tocou essa música. Eu falei, não, Deus, eu não acredito, Deus, é isso, Deus. Aí o Davi, tipo, se ligou, né, porque eu já tinha falado pra ele que tinha essa confirmação que faltava, assim, pra eu ter certeza absoluta. Aí ele se ligou, aí ele começou a rir também, eu já comecei a rir, eu fiquei, meu Deus, porque na hora que começou a música, cara, eu senti aquele, quando E eu falei, gente, é uma coisa tão besta, né? Mas Deus atendeu, tipo, tadinho, né? Foi mesmo. Vamos lá. Graças a Deus atendeu. E depois desse dia eu não tive mais dúvidas. Não tive mais dúvida nenhuma de que o Davi era a pessoa pra mim. Porque, mano, é uma coisa muito específica, num momento muito específico, numa situação muito específica, que foi, não dá pra ignorar isso aqui. Verdade. E aí depois disso que eu fiz a oração do celular, só pra saber o dia mesmo que o Davi ia ir lá. E Deus atendeu tudo, graças a Deus mesmo. Amém. Então, gente, resumindo, a maior confirmação de Deus pro relacionamento, né, de vocês é quando você vê que, tipo, tem fruto, sabe? Você vê que
é algo que tá no segundo coração de Deus, tá agradando a Deus, né? Vocês estão realmente ali focados em servir, né, o propósito pelo qual vocês foram chamados. Ver se o propósito casa também é uma coisa muito importante. Foi o tempo que Deus mais falou comigo sobre o meu chamado para que eu pudesse entender, né, qual era o meu propósito junto com Davi. E teve a questão dos nossos pais apoiarem, aprovarem. Foi algo muito importante, assim. Deus usou para confirmar com a gente também a palavra, a Bíblia, as coisas que a gente lia. Então, foi um conjunto de coisas, né, um conjunto de confirmação. Muita gente duvidava, tipo, do que a gente estava vivendo, fazendo. É verdade. Muita gente falava mal da gente, até porque a gente fez um namoro à corte. E a gente ficou, tipo, muito tempo sem se beijar, muito tempo namorando e tal, noivando, então as pessoas falavam mal. Mas, assim, foi algo que valeu a pena. Se eu pudesse, tipo, ter me esforçado mais, né, pra manter o mesmo espírito do propósito, tanto no namoro quanto no noivado, né, porque no noivado a gente já tá com a cabeça cheia, já tá, tipo, maluco. E no namoro a gente tá mais tranquilo, mais relaxado, né, graças a Deus não aconteceu nada de ruim no namoro e tudo mais. Só que foi algo que, tipo, se eu pudesse ter me doado mais pra essa causa, eu teria, espiritualmente falando. E foi um tempo muito bom. Sim. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like! Para com isso. E desse vídeo, se você gostou, se foi útil pra você, comenta aí que fase do seu relacionamento você tá vivendo hoje. E é isso aí, gente. Dá like! Ai, para com isso! Feliz dia dos namorados pra vocês. Dia dos namorados. Que Deus abençoe. Dá um beijinho pra finalizar Não, o tem vídeo. vergonha. Ah, pelo amor de Eu Deus. tenho vergonha, Dá beijinho, para. dá beijinho. Para, tem vergonha. Dá beijinho. Eu tenho vergonha. Só um beijinho, só. Para com isso. Só um beijinho. Não. Aqui, ó. Com o tampão. Não, mas todo mundo vai saber. Não vai fazer, não. Aqui, ó. Vira pra mim, então. Pronto, ai, para. Não tem fome. Dá like! Para!